I will survive quer dizer o quê? Eu sobreviverei. Pode acender as luzes aqui, por favor. Obrigado. E muita gente vive sua vida assim, sobrevivendo. Sobrevivendo, cada coisa que acontece com a vida dela, ela só sobrevive. Ela passa por cima, vai existindo, vai sobrevivendo. Mas quem é que acha que Deus tem mais do que apenas sobreviver para nós? Amém? Tem muita gente vivendo como Walking Dead. Quem assiste aquela série, Walking Dead, né? Tem muitas pessoas que vivem sua vida inteira como Walking Dead, pois elas acreditam que vieram do nada e vão para lugar nenhum. E que o único propósito da sua existência é... Quem lembra da aula de biologia? Você nasce, cresce, reproduz e morre. Legal, hein? Que vida com propósito maravilhosa. E muita gente vive assim. Cresce, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. E vive como um piloto automático, um Walking Dead legítimo. Mas Jesus não veio ao mundo para que a gente fosse apenas sobreviventes, para que a gente apenas existíssemos. Ele veio ao mundo para que a gente tivesse uma vida e uma vida abundante, amém? E o nome dessa série que se inicia hoje é Dead or Alive, morto ou vivo. Você vai aprender esse mês de novembro as coisas que a gente tem que morrer para e as coisas que nós temos que nos despertar e viver para. Vai ser uma série fantástica, você não pode perder nenhum domingo, vai enriquecer a sua vida, vai ser muito impactante, nós vamos descobrir algumas coisas sobre o que é realmente viver em Cristo. Cientistas dizem que a gente usa uma pequena porcentagem da capacidade do nosso cérebro. Se a gente tivesse a possibilidade de usar 100% do nosso cérebro, o ser humano poderia avançar muito, muito, muito mais. Ou seja, nós não vivemos nosso potencial, certo? E na vida cristã, com muita gente, é igual. Você não vive 100% do seu potencial em Cristo, porque você ainda não descobriu o que é estar 100% em Cristo. E nós vamos falar um pouquinho disso nessa série. Deus foi extremamente intencional quando Ele te fez. Ele te criou com um propósito, Ele te criou com um destino, Ele te criou com um chamado, Ele te criou com talentos para você viver aventuras e uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que faz sentido e uma vida que traz sentido às outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Que vida maravilhosa esse Deus nos colocou, hein? Então não posso ser um Walking Dead. Não posso caminhar como um Walking Dead. Obrigado. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra que vai ser ministrada. Pai, pedimos que o Senhor venha, o teu Espírito venha customizar essa mensagem e ir de encontro com a necessidade de cada um, Pai. Que as suas palavras possam chamar o nosso potencial de dentro de nós, chamar à existência algumas coisas que ainda não são. Pai, em nome de Jesus, essa palavra que é viva e eficaz, faça total diferença na nossa vida, Pai. Eu quero diminuir, que o Senhor venha crescer, Pai. Fala através de mim nessa noite, para que a tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, não posso viver no piloto automático, eu preciso ser intencional. Amém? Você precisa ser intencional com a sua vida. E a intencionalidade está em você ser cheio da vida de Deus. Um dos pais da igreja, São Irineu, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a glória de Deus é o homem cheio de vida. Deus fica extremamente contente e feliz quando Ele vê seus filhos cheios dele. Porque Ele é vida, amém? A visão da nossa igreja é Your Best Life, que significa sua melhor vida. Nós desejamos que todos que entrem nessa porta comecem a experimentar o que é a melhor vida em Deus, a melhor vida em Cristo. Nós esperamos que as pessoas possam se despertar e se desenvolver e tornar a viver todo o seu potencial, a ser o melhor marido que você pode ser, o melhor filho, filha que você pode ser, a melhor esposa, a melhor mãe que você pode ser, o melhor funcionário que você possa ser, o melhor chefe que você possa ser.
esse é o desejo do nosso coração e a visão da nossa igreja, colaborar para que todos os membros da nossa casa possam ter essa melhor vida. Amém? Nós entramos no reino de Deus pela graça, certo? Você precisa fazer alguma coisa para ser aceito por Deus? Nós aprendemos na série de Gálatas, a série que passou, que não. Que nós somos salvos pela graça e não por obras e não por religiosidade, correto? Então nós entramos no reino de Deus pela graça. Mas esse não é o alvo do reino de Deus. Não é o alvo que Deus tem para nós. Deus quer que a gente entre sim pela graça, mas que o alvo e a meta de Deus, do reino de Deus para nossas vidas é a glória de Deus. O propósito é que você entre no reino pela graça, mas você se desenvolva. Tem um versículo em 2 Coríntios 3 que diz o seguinte, abre lá a Bíblia, 2 Coríntios 3. Gosto muito dessa passagem. 2 Coríntios, fica depois de 1 Coríntios. Que profundo. Falei que ia ter revelação hoje. Diz assim, 2 Coríntios 3, versículo 12, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. O que aconteceu aqui? Moisés subiu no Monte Sinai, ele recebeu os 10 mandamentos de Deus, foi um momento glorioso, o rosto dele começou a resplandecer a glória de Deus. Quando ele desceu no monte, quando ele chegou no acampamento, onde o povo de Deus ficava acampado, todo mundo pôde ver a glória de Deus. Sendo que com o passar dos dias, aquela glória se desvanecia, ela ia se apagando, a intensidade do rosto, do brilho do rosto de Moisés se apagava. Moisés colocou um véu, para que ninguém visse que a glória estava se dissipando. E aqui, no 2 Coríntios, fala o seguinte, no versículo 14, na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu sobre os seus, um véu cobre os seus corações. Versículo 16, mas quando alguém se converte, presta atenção nessa palavra, quando alguém significa qualquer pessoa, quando qualquer pessoa se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor e o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Tem outra tradução que diz, estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então a vida que Deus tem para nós é uma transformação que acontece de força em força e de glória em glória. Amém? E hoje eu queria compartilhar com vocês rapidamente 3 passos para que você não seja um Walking Dead. Ok? 3 ações para você não viver sua vida como um Walking Dead, mas cheio de vida de Cristo, amém? Então vamos lá. Quando eu estava meditando sobre esses 3 passos, me veio aquela coisa de ser convencido e estar convertido. Às vezes, quando você é convencido de alguma coisa, com muita facilidade alguém pode convencer você do contrário, dependendo dos argumentos que são usados e da como aquilo faz sentido para você. E na igreja existem muitas pessoas convencidas de que Jesus é o caminho. Convencidas de que a igreja é a coisa boa para ela. E se você é apenas um convencido disso, alguma coisa, por menor que seja, pode acontecer e te tirar do caminho correto. Tem muita gente que fica na igreja um tempão,
mas apenas convencida. E quando você é só convencido, você não vai enxergar mudança na sua vida, você não vai ver transformações genuínas na sua vida, você não vai ver frutos na sua vida, você não vai despertar para as coisas de Deus. Servir no Kids, servir em alguma coisa vai ser um peso, vai ser um martírio. Chegar mais cedo na igreja para orar, nem pensar, é porque você ainda só foi convencido. Mas o que Deus espera de nós, que se a gente quiser ver e entrar no reino dele e ter uma vida plena, nós temos que ser convertidos. Amém? E a conversão começa na vida do homem, né? Porque infelizmente existem muitos convencidos que caminham, vivem dentro da igreja como Walking Dead. Não tem fruto, não tem propósito. Ontem eu estava sapeando na televisão, né? Cheguei em casa do Vision Builder sem sono. Estava super empolgado. Que reunião gostosa nós tivemos ontem. Aí a Dani foi dormir, o Joshua foi dormir, eu fiquei na televisão. Eu gosto de botar naquele canal off, para ver um pouquinho de surf, um esporte radical, aquilo acalma minha mente. Mas aí eu estava sapeando o canal de filmes e estava passando aquele filme Mundial Z, do Brad Pitt, do zumbi, né? E como o zumbi não tem propósito mesmo, ele só... E eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou pregar sobre isso amanhã, deve ter alguma coisa a ver, porque às vezes tem gente dentro da igreja que vive uma vida sem propósito. E se vive um propósito, é um propósito para si próprio. E que Deus, o propósito de Deus para nossas vidas vai muito além de nós mesmos, amém? Então o primeiro passo para você não ser um Walking Dead é você nascer de novo, é você nascer em Cristo. Quando você nasce em Cristo, você se converte. Você não é mais um convencido. Vamos ver o que isso significa lá em João 3:3. Jesus conversando com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, alguém que conhecia muito bem a palavra de Deus, alguém que conhecia muito bem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E Nicodemos, num bate-papo com Jesus, ele veio sorrateiramente na calada da noite, porque ele não queria que ninguém visse ele conversando com Jesus. E ele chegou para Jesus e disse, no versículo 1, Mestre, sabemos, versículo 2, desculpa. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver. Repita comigo, ver. O reino de Deus, se não nascer de novo. Então, ninguém pode ver, o convencido não vai ver o reino de Deus, porque ele precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Quando eu vi essa palavra renascer, eu lembrei daquele filme Johnny English, Reborn. Muito, muito legal, né? Não sei se vocês já viram, é com o Mr. Bean, ele é um... Não tem nada a ver com a pregação, mas lembrei dele. Reborn, Johnny English. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos fica pensando, como pode o homem nascer de novo? Fica aqui a dica. As pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, não nasceram de novo, não vão conseguir discernir coisas espirituais. Aí vem aquele irmão da igreja, cheio do Espírito Santo, que quer conversar com um cara que nunca foi na igreja, que não tem entendimento nenhum e quer falar de coisas espirituais, aquela pessoa não vai entender. Nicodemos aqui, quando Jesus começou a falar para o cara, ele não entendeu. Ele falou, não, porque a pessoa carnal não discerne coisas espirituais. Então, mas Jesus continuou na tecla ali e disse assim, digo-lhe a verdade, ninguém pode agora entrar, no versículo 5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então você tem que nascer de novo para poder ver e para poder entrar, porque você só consegue ir aonde você vê, certo? Se você não estiver vendo, como você vai? Então, você precisa ver e seguir o caminho para poder entrar no reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça
de novo. Então, quem aqui quer ver o reino de Deus? Entrar no reino de Deus? Temos que nascer de novo. Enquanto nós não nascemos de novo no Espírito, nós só contamos com o nascimento da nossa mãe materna, que é um nascimento carnal. E nascer do Espírito sempre foi o plano de Deus desde o princípio. Desde que o homem pecou, ele sempre pensou e planejou para que esse dia acontecesse, que nós pudéssemos nascer do Espírito. Porque o que é da carne perece. E continuando no capítulo 3, quando nós chegamos no versículo 16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque se você for só nascido de carne, você vai perecer, porque esse corpo perece. Você vai no cemitério, você vê um monte de corpo desse que pereceu. Certo? Mas o nosso espírito, quando nós nascemos em Cristo, viverá para sempre. Amém? Então, existe um mundo físico e um mundo espiritual, certo? Vendo nisso tudo, existe o mundo espiritual e o mundo físico. Sendo que a gente, na mente carnal nossa, a gente não consegue compreender que o mundo espiritual é muito mais real que o mundo físico que a gente vive. Porque muita gente fala, não, eu só acredito no que eu vejo. Sendo que o mundo espiritual você não vê, mas ele é mais real do que aquele que você vê. Porque o mundo espiritual existia antes do mundo físico. O mundo físico nasceu do mundo espiritual. Jesus veio do mundo espiritual e a Bíblia fala que ele se fez carne e habitou no meio de nós. Então, o mundo espiritual é muito mais antigo e vive para sempre e diferente do nosso mundo físico. E quando eu estou morto espiritualmente, as coisas espirituais sempre vão soar como loucura, como esquisitice e como algo que não é normal. Portanto, ser cristão não é adotar uma religião, não é se submeter a uma denominação. Na verdade, é nascer de novo. E o que é nascer de novo? Ser transplantado do reino das trevas para o reino da luz. Quando você nasce de novo, você recebe uma nova identidade. Você tem o seu RG, não tem seu RG de cidadão brasileiro? Você recebe um novo RG, um RG de cidadão do céu. A Bíblia fala que além de você receber um novo RG, uma nova identidade, uma identidade de cidadão do céu, você também é feito numa nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Então a pessoa começa a mudar de dentro para fora. Quem já viu a transformação de uma lagarta em uma borboleta? Não são bem diferentes? Você olha aquela lagarta, que coisa horrorosa, nossa, eca. Aí depois você vê a borboleta, muito bonita, borboleta voando, cheia de cores. É isso que acontece quando nós nascemos de novo. Coisas precisam mudar. Se eu não mudei, não estou sendo transformado, talvez eu possa refletir. Será que eu me converti ou ainda só me convenci? Porque precisa haver mudança. Amém? Mudança de hábitos, mudanças nas atitudes, mudança no modo de falar. A gente vê isso claramente, quanto mais da vida de Deus opera em nossas vidas, que nós temos que parar de ficar sufocando Jesus em nós. A gente tem que fazer com que Jesus mesmo cresça e a gente venha diminuir. A gente vai ver essas transformações acontecerem em nossas vidas. Tá, irmãozinho vai pro futebol, joga bola, ele não se irrita mais, ele não fala mais aquele palavrão, ele consegue brincar de uma forma harmoniosa. Amém? Se não está vendo transformação, tem coisa errada. Se você ainda continua sendo uma lagarta, tem coisa errada. Mas nessa noite você pode mudar isso, amém? Quando você nasce de novo, é como você nascesse na realeza. Como você nascesse agora numa família real. Porque Deus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, amém? Então quando você nasce de novo, você nasce na família de Deus. Na família do Criador de todas as coisas, amém? Quando você também nasce novamente, você passa a viver numa nova dimensão, uma nova dimensão de poder e glória. Jesus, porque quando você nasce de novo, Deus coloca o Espírito de Cristo dentro de você, dentro do seu coração. Nós lemos isso em Gálatas. E o que acontece? O mesmo Espírito que habitava em Jesus, a Bíblia fala que Jesus também não podia fazer nada sozinho.
ele dependia do Espírito de Deus para operar milagres. Porque ele não realizou nenhum milagre até o batismo dele. Ele não conseguiu fazer nada, ele transformou água em vinho depois que ele recebeu o Espírito Santo. E a mesma coisa, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que habitou em Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte e fez com que ele curasse enfermos, ressuscitasse mortos, habita agora dentro de nós. Glória a Deus. E aí você vai poder reinar na vida e você vai poder vencer o mundo. Olha 1 João 5,4, o que diz? 1 João... João fica bem pertinho de Apocalipse. Capítulo 5, versículo 4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí Jesus diz: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, você também vencerá. Amém? Agora, deixa eu pegar uma água aqui. O que impede as pessoas de nascer de novo? Muita gente vai pensar, pastor, acho que é falta de fé. As pessoas não têm fé, as pessoas não acreditam, por isso que elas não nascem de novo. Na verdade, não é falta de fé somente. Tem algo ainda muito maior do que isso, que impede as pessoas de nascer de novo. A coisa que mais impede as pessoas de nascer de novo está lá em 2 Coríntios 4,4. Se você puder ir lá rapidinho. 2 Coríntios 4,4. Diz assim: o Deus, letra minúscula, o Deus desta era, ou seja, quem é o Deus dessa era? O próprio diabo, o inimigo. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que impede as pessoas de nascer de novo, primeiramente, é a escuridão, a cegueira espiritual que envolve a mente e o coração das pessoas, que impedem elas de enxergar a luz do evangelho. Agora, o que traz a glória de Deus para a vida das pessoas? O que traz o reino de Deus para a vida das pessoas? Muita gente acha que é adoração, né? Eu quero você ir lá no meio de um presídio onde um monte de gente que nunca teve nenhum contato com Deus, só fez coisa errada, vai lá adorar a Deus para ver se alguém vai se converter. A adoração não é o veículo que Deus quer usar para trazer a sua glória. O que traz realmente a glória de Deus, que faz com que as pessoas saiam das trevas para a luz, é esse desvendamento. Desvendar essa escuridão na mente e no coração das pessoas, que é feita com atos de gentileza. É feito com você solucionar o problema de outro. É feito com você ser intencional em amar o próximo. Porque é o seu amor que vai desvendar coisas na vida da pessoa. Na nossa igreja em Sydney, nós temos uma igreja no Sydney que fica num bairro de muçulmanos. Todo domingo tem pelo menos 3 a 4 famílias muçulmanas se convertendo na nossa igreja. Não é a adoração da igreja que está fazendo eles se converter. O que está fazendo eles se converter são os atos de gentileza da nossa igreja. Porque a nossa igreja vai até eles, doa roupa, doa comida, cuida das crianças, tem uma creche lá para as crianças poderem ficar na creche enquanto as mães vão trabalhar. Esses atos de gentileza, atos de bondade vão desvendando as coisas da mente deles, dos olhos deles, começam a enxergar que, poxa, nós perseguimos os cristãos. Os muçulmanos perseguem os cristãos. Se você vê, todo dia sai uma foto, cristão sendo fuzilado, é horrível. E você vê, ainda assim, eles continuando amando os muçulmanos, nós amando os inimigos. É o que Jesus ensinou, amai os vossos inimigos. E isso faz com que se descortine
muita coisa e abre o coração dessas pessoas para enxergar o Evangelho. Amém? Então, o seu amor para o próximo, seus atos de gentileza e bondade para o próximo, vai fazer com que você quebre paradigmas na mente dele. Poxa, eu achava que crente era chato, achava que crente só se importava com quem era crente. Ou você começa a quebrar coisas, amém? Agora, segundo passo. Depois que eu nasci de novo, eu preciso o quê? Me desenvolver. Então, o segundo passo, depois de nascer, é se estabelecer. Eu preciso nascer em Cristo e depois eu preciso me estabelecer em Cristo. Amém? Porque muita gente vive como um bebê espiritual. Nunca evolui, nunca se desenvolve. E você fica sempre vulnerável. Porque bebê é vulnerável, não é vulnerável? Bebê precisa de cuidado o tempo todo. Né? Olha o que diz Salmo 92. Põe lá para nós, por favor. Salmo 92, versículo 12, diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Continua. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então diz que nós, quando nos queremos estabelecer em Cristo, nós precisamos primeiro, porque Cristo ele é a porta de entrada. Jesus Cristo nos traz a eternidade, mas é a igreja, é a casa de Deus que me leva a um destino. Então eu preciso me conectar a Jesus para ter a eternidade. Quando eu me conecto à casa de Deus, quando eu me planto na casa de Deus, bem-aventurados que estão plantados na casa do Senhor, aí eu vou me desenvolver, aí eu vou crescer, aí eu vou dar frutos, aí eu vou permanecer viçoso, mesmo numa idade avançada. Amém? É o que diz a palavra de Deus. Então uma coisa é vir a Cristo, outra coisa é estar estabelecido em Cristo. Então, quando eu me estabeleço em Cristo, eu consigo andar com as minhas próprias pernas. Eu não preciso mais de alguém me carregando no colo. Eu não preciso mais de alguém toda hora me puxando, me empurrando, dizendo o que eu tenho que fazer, dizendo... Não, eu já assumi a minha responsabilidade pela minha salvação, pelo meu desenvolvimento e pela minha fé. Não é mais só uma experiência. Eu tomei posse daquilo. Eu lembro que quando eu nasci de novo, se meus amigos não fossem na minha casa me levar para a igreja, eu não ia. Mas eu não ia sozinho. Eu precisava deles para ir lá, bater na minha porta. E eu confesso que às vezes tinha dia, eu falava, tomara que ele esqueça de mim hoje, nem venha, eu não estou afim de ir na igreja hoje. Mas quando Deus coloca pessoas, Ele tem um propósito para a tua vida, meus negros vão. Ele não esquece de você. Porque Deus te ama tanto, meu, que Ele se importa com você quando você não estava se importando com Ele. Não é maravilhoso isso? E eu sei que todo domingo batia o camarada lá, e aí, Fábio, vamos na igreja, brother? Eu falava, pô, cara, hoje eu tô mal, não tô afim não, tô cansado, cara. Brother, vamos lá, vai ser bênção, cara. E ele usava uma estratégia, né? Deus é um Deus de estratégia. Eu morava na Austrália, estava aprendendo inglês, né? Ele falava, cara, hoje vai ser uma aula de inglês por tabela, meu. Sabe? Você não sabe quando você vai aprender inglês hoje. Vamos lá, cara. Eu falava, na verdade eu vim para a Austrália para aprender inglês, né, meu? Então tem que ir lá, né? Então vamos. Então Deus sabe o que faz. E é uma fase, mas essa fase não é uma fase que tem que durar para sempre. Tem que chegar um momento que eu tenho que decidir por mim mesmo. Eu vou para a igreja com as minhas próprias pernas. Não posso viver dependendo dos outros para sempre. Imagina o meu filho Joshua, que tem 4 anos. Imagina ele com 15 anos, né, pedindo, papai, vem dar banho em mim. Hoje eu dou banho nele, levo ele para a escola. Agora imagina ele com 15 anos pedindo para eu dar banho nele. Não vai ficar esquisito? Imagina meu filho com 15 anos pedindo, papai, dá comida aqui para mim. Às vezes, né, ele está aprendendo a comer sozinho e tal, mas às vezes quando a gente está com pressa, a gente acaba dando comida na boca dele. Agora imagina ele com 15 anos e eu dando comida na boca dele. Imagina o vizinho da janela olhando, né? Um pai, uma marmanjo já de bigode, lá. Isso é louco, né? Não ia ficar esquisito? Nós precisamos se estabelecer em Cristo, amém?
Isso é um dos motivos pelo qual muita gente não tem a vida abundante que Jesus prometeu. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundante. As pessoas só ficam na vida. Não, vida já tá bom, vida já basta. Mas Jesus falou, eu tenho mais, eu tenho vida abundante. E muita gente se sabota da parte de abundante e fica só com a vida. Mas Deus tem muito mais. E sabe por que elas não passam a viver uma vida abundante? Porque elas não querem pagar o preço para sair do deserto. Ela sai do Egito. O Egito representa o cativeiro do pecado. Ela saiu, ela foi transplantada do reino das trevas para o reino da luz. Sendo que ela vai passar por um período ali de dependência de Deus. No deserto é quando a gente aprende a glória de Deus, aprende sobre a presença de Deus, aprende que Deus cuida de nós. No deserto, o povo de Israel foi cuidado por Deus. A Bíblia fala que nem a roupa deles se desgastaram. 40 anos que eles viveram lá. Deus supria comida, caía comida do céu. Todos os dias Deus dava comida, fazia água brotar da rocha. Deus estava sempre suprindo a necessidade do seu povo durante aquele momento. Mas chegou uma fase que Deus disse, o tempo de deserto acabou. Agora é hora de ir para Canaã. A terra que mana leite e mel. A vida abundante que eu tenho para você. Mas sabe o que tem lá? Tem gigante. Sabe o que tem lá? Trabalho. Lá você vai ter que arregaçar a manga, arar a terra, plantar, porque aqui a Bíblia fala que aquele que não trabalha também não coma. Passou essa fase. E tem gente que nunca vive a vida abundante porque não quer se desenvolver, não quer sair da zona de conforto, quer continuar ali, né, na dependência. Não é que você sempre vai depender de Deus, mas chega uma fase que Deus quer que você faça algumas coisas também. Chega uma fase que nós, como pais, queremos que os nossos filhos arrumem sua cama, arrumem seu quarto, ajude a lavar a louça. Nos Estados Unidos é muito comum o filho, quando ele atinge certa idade de começar a trabalhar, ele já começar a contribuir financeiramente dentro de casa. Hoje é a realidade de algumas famílias. É família que, estou falando de família que não precisa de dinheiro. É por questão de princípio. Então chega uma fase que todos nós temos que começar a deixar de ser só consumistas e virar contribuintes, amém? Senão você nunca vai viver seu potencial. Aí ficam as pessoas se lamentando com uma vida do deserto, almejando e sonhando com uma vida de Canaã, uma vida de prosperidade, uma vida abundante, mas ela fica naquele conflito, mas eu não quero pagar o preço, lá eu vou ter que trabalhar, lá eu vou ter que servir, lá eu vou ter que... Não, aqui eu quero ficar aqui, mas almeja viver lá, mas não quer fazer o que é necessário. E aí vive e está cheio de cristão vivendo assim. Triste, não? Deus deseja que a gente se estabeleça nele. E se estabelecer em Cristo significa se desenvolver e encarar os desafios que vêm pela frente. Porque Deus tem uma vida abundante para você, amém? Ela não vai só cair do céu para você, você vai ter que batalhar por ela. Assumir responsabilidades. Terceiro ponto, então nós falamos, primeiro ponto, nascer em Cristo. Segundo passo é se estabelecer em Cristo. Terceiro passo, e você vai ver que você não faz sozinho. Você não derrota os gigantes sozinho, Deus é contigo. Amém? Deus era com Davi, mas Davi teve que entrar no campo de batalha. Deus é com você, mas você vai ter que enfrentar os seus desafios. Permanecer em Cristo. Vamos lá para João 15. Essa é uma passagem muito importante da Bíblia. É o nosso último ponto. Nós vamos terminar nele. Então, João 15. Tem pastor que faz pegadinha, né? Fala assim, ó, já estamos acabando. Tem mais 1h30. Eu estou quase lá, irmãos. Segurem firme. Tem mais 3 páginas de anotação. Glória a Deus. Amanhã é feriado, ó, aqui, ó. Olha o que diz João 15. João 15, versículo 4, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Aqui a gente já vê uma questão aqui de se estabelecer em Cristo, né? Eu preciso, porque começa comigo, eu tendo a atitude de permanecer nele. Porque a Bíblia fala que Jesus é a videira.
E nós somos como se fossem ramos enxertados nessa videira, como se nós fôssemos filhos adotivos, nós somos conectados à videira que é Jesus. Mas aqui fala que eu tenho que permanecer nele. Se eu tenho, aqui fala permaneça em mim é porque eu tenho outra opção. Eu tenho a opção de escolher não permanecer nele. E esse terceiro ponto que eu quero falar é sobre permanecer em Cristo. E você vai ver o quanto isso é importante. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, depende para que Jesus permaneça em mim, eu tenho que primeiro permanecer nele. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Tem muita oração sem resposta porque as pessoas não permanecem tempo suficiente em Jesus. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Quem quer glorificar a Deus tem que dar fruto. Não tem como glorificar a Deus sem fruto. Amém? Fruto começa com a sua vida transformada, largatinha virando borboleta, e fruto começa com as suas ações de gentileza, desvendando, trazendo as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Então, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Você só pode ser discípulo se você dá fruto. Amém? Então, sendo que, qual é a resistência? Qual é a dificuldade? Lembra, eu falei que o que impede as pessoas de nascer de novo é a cegueira espiritual. Agora, o que impede as pessoas de se estabelecer em Cristo é o fato delas não quererem se desenvolver. Agora, o que impede as pessoas de permanecer em Cristo é uma isca que o diabo lança na vida do cristão. Para fazer com que... Porque o diabo ele pensa assim... Se ele não puder impedir você de entrar no reino de Deus, ele vai fazer de tudo para te tirar dele. Então ele tentou escuridão na sua mente. Ele tentou ali na estratégia, porque o diabo ele tem esquemas. Ele faz tramóias, mas Deus tem planos, amém? Então ele faz com que você vive um engano, você vive enganado na escuridão. Mas aí alguém vem e te mostra a luz. A luz dissipa as trevas. Você, tem uma música que eu amo muito, que é aquela Amazing Grace, que fala Amazing Grace. Aí fala que I was blind and now I see, que quer dizer o quê? Eu era cego e agora eu vejo. Então tem tudo a ver com isso. Essa música foi escrita por um cara que ele tinha ele era um capitão de um navio de escravos. Ele era um mercador de escravos. E ali, quando ele estava fazendo aquele tipo de trabalho, ele estava cego. Quando ele teve um encontro com Jesus e ele nasceu de novo, ele passou a enxergar, ele foi transplantado para a luz. Ele viu o quão errado era aquilo que ele fazia. E ele estava cego e agora vê. Então, se o diabo não puder te manter fora do reino de Deus, porque alguém veio com luz e você foi transplantado para o reino de Deus, ele vai tentar te tirar do reino de Deus. E ele lança uma isca. Se você morder essa isca, ele te tira. Sabe qual é a isca? É uma isca venenosa. Chama-se ofensa. Minha esposa foi direcionada por Deus hoje no momento da ceia, porque a ofensa é sim. Se você se sente ofendido e você mordeu aquela ofensa, ela pode te tirar de permanecer em Cristo. Mas o antídoto é o perdão. E há 3 tipos de pessoas. Aquelas que se ofendem e ficam amarguradas, às vezes saem da igreja, às vezes deixam de viver seu potencial por causa de uma ofensa. Existem aquelas que se ofendem e superam a ofensa. E existem aquelas que a ofensa nem cola nela. A ofensa bate e escorre, bate e escorre, bate e escorre. Jesus era assim.
Quando Pedro traiu Jesus 3 vezes, você acha que Jesus foi para a cruz pensando naquilo? Nossa, Pedro, como ele pôde, andou comigo, comeu na minha mesa. Eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso. Você consegue imaginar Jesus falando de Judas também? Traidor. Gentalha. A ofensa nem colava no coração. A ofensa do nosso pecado não cola no coração de Jesus. Por que tem que colar no meu e no seu? Se nós temos que ser como Jesus. Perdão é como uma respiração. Vou chamar o Rafa aqui. Perdão é como uma respiração. Você inspira o perdão de Deus, certo? Para respirar você precisa de 2 coisas, certo? Você inspira, vamos lá, todo mundo, inspira, expira. Inspira, expira. Então você inspira o perdão de Deus e quando você expira o perdão para o próximo. Tenta só inspirar para ver como fica. Você vai explodir. E na vida, nós precisamos aprender a inspirar o perdão de Deus e a expirar perdão para os outros. Se eu não liberar perdão para o próximo, Deus não vai poder me perdoar. Três passos: nascer de novo, nascer em Cristo, se estabelecer em Cristo e permanecer em Cristo. O inimigo vai fazer de tudo para te tirar, se você já entrou no reino. E você não pode deixar que ele permita, que ele faça isso com você. Você não pode morder essa isca da ofensa. Jesus veio para nos dar uma vida e uma vida abundante, amém? Existe uma diferença entre existir e viver. Existe uma diferença tremenda entre apenas sobreviver. Nós vemos o alienzinho lá, I will survive. Se você só viver sobrevivendo, uma hora dá errado e você morre. Existe uma diferença entre sobreviver e prosperar. De ter o básico e o mais que suficiente, entre ser cheio e transbordar. Tem uma diferença entre apenas ter um sonho e viver uma visão de Deus. Tem uma diferença entre Deus não te criou só para ocupar espaço, mas te criou para que você seja mais que o vencedor, para que você reine na sua vida, para que você triunfe na sua vida. Amém? Esse é o alvo de Deus para nós. Passamos por momentos difíceis? Sim, passamos. Mas o momento difícil não é o destino final. A tribulação não é o destino final. O desemprego não é o destino final. A crise não é o destino final. São sofrimentos momentâneos que fogem ao nosso caráter. Se você perseverar, você sai dele vitorioso. Não jogue a toalha. Persista, amém? Faça um propósito com você mesmo, em seu coração. Eu vou permanecer em Cristo. Eu não vou deixar que o inimigo me tire da minha corrida, da minha jornada. Me impeça de chegar no alvo. Me impeça de cruzar a linha de chegada. No primeiro dia de escola bíblica, lá na Austrália, quando eu fiz teologia, no primeiro dia, o nosso diretor do curso fez a gente caminhar por um corredor. E esse corredor você vê as fotos dos formandos. O Bible College começou, acho que em 1980, mais ou menos, 81. E é engraçado, é bem cômico, porque você tá passando lá, você vê os cabelos antigos, né? Aquela mulherada com aqueles cabelos esquisitos.
né? Você vê aquelas roupas, né? Como a gente está mais moderno hoje, né? Você não se vê usando aquele suspensório, aquelas coisas assim. Então, assim, é engraçado. A gente vai passando, a gente vai dando risada vendo os formandos, né? Vai se descontraindo. Isso no primeiro dia de aula. Quando a gente chega na sala de aula, o diretor do Bible College fala assim: vocês viram as turmas, os formandos de todos os anos? A foto deles? Na primeira turma tinham 13 alunos. Hoje, só 4 permaneceram em Cristo. Dos 13 que tinham na primeira turma. Na segunda turma, tinham outros X. Só Y permaneceu em Cristo. E é fato que nem todos permanecem. É estatisticamente comprovado. Porque muitos mordem a isca da ofensa e são levados para fora. Outro motivo pelo qual as pessoas não permanecem em Cristo é porque elas casam com a pessoa errada. Precisa ser muito sábio com quem, solteiros, com quem você vai casar. A pessoa errada pode te tirar do caminho. Isso é uma dor de cabeça incrível. Deus tem a pessoa certa para você. Vale a pena esperar, amém? Faça hoje um propósito de não abandonar sua jornada por nada. De permanecer em Cristo. Porque se você permanecer nele, ele vai permanecer em você. E você vai dar muitos e muitos frutos que glorificam o Senhor. Amém? Feche os seus olhos um momento. Pai, obrigado porque o teu Espírito está aqui. Nós não queremos, Senhor Deus, sair daquela porta da mesma forma que entramos. Nós não queremos ser apenas convencidos de que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos estar convertidos em Ti. Nascidos de novo. Pai, ajuda, Senhor, cada um aqui na Tua igreja a se estabelecer em Ti, a andar com as suas próprias pernas, a se desenvolver e a permanecer em Ti. Rejeitamos a isca do inimigo, rejeitamos a ofensa agora em nome de Jesus. Ela não vai mais grudar no nosso coração. E pedimos, Pai, uma unção do céu, um óleo, Senhor, espiritual para cobrir nossa mente, cobrir nosso coração. Que toda vez que alguma seta de ofensa for lançada contra a nossa vida, ela não vai penetrar, ela vai escorrer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nada venha nos tirar da jornada. Enquanto todos continuam de olhos fechados, eu queria dar oportunidade a talvez você que nunca entregou sua vida para Jesus. Talvez está visitando a gente hoje pela primeira vez, ou já veio mais de uma. Mas por algum motivo você ainda não firmou um compromisso. Eu queria te dar essa oportunidade, queria orar por você nessa noite. É uma oração que convida Jesus para fazer morada em você. Isso é nascer de novo. O nascer de novo se dá por você convidar Jesus para habitar em você. E dentro de alguns instantes eu vou pedir para você levantar sua mão, se esse é você. Ou talvez você já fez isso, você já recebeu Jesus no seu coração, mas por algum motivo você se distanciou dele. Algum motivo o seu relacionamento com Deus se esfriou e você decidiu caminhar do seu próprio jeito, caminhar das suas próprias formas de pensar. E hoje Deus te chama de volta. Hoje Deus te quer de volta e você sente que hoje é o seu dia de voltar para Jesus. Eu também queria orar por você. Ou talvez você se enquadra num terceiro cenário. Um cenário onde você não tem certeza que se você morrer hoje, você vai estar no céu. Você acha que vai para o céu, você sente que é uma boa pessoa,
Você sente que você faz o bem pro próximo, mas não é. É ótimo que você é uma boa pessoa. Mas não é ser uma boa pessoa que nos leva para o céu. É ter Jesus Cristo em nossas vidas, reinando como Senhor e Salvador, que nos leva ao céu. E hoje você pode ter essa certeza. Então eu vou pedir para você levantar a mão, quando estão todos os olhos fechados, é você e Deus. Quando você levanta a mão, você diz, eis-me aqui. Então, se você gostaria de receber Jesus pela primeira vez na sua vida, eu vou pedir para você levantar a mão. Ou se você gostaria de voltar para Ele. Ou se você não tem certeza se você vai para o céu, se você morrer hoje. Vamos levantar a mão. Se você é essa pessoa, você vai sentir o teu Espírito Santo. Você vai sentir o Espírito Santo tocando no seu coração. Batendo na porta do seu coração. Alguém nessa noite. Nós já estamos encerrando. Nós vamos encerrar. Amém. Mais alguém? Mais alguém gostaria? Mais alguém sente que se enquadra? Amém. Vou pedir para vocês olhar para cá. Vou pedir para vocês, além de olhar para cá, ficar todo mundo de pé. Nós vamos fazer uma oração juntos. Amém? Repete comigo, por favor. Querido Deus, nessa noite, eu te convido para habitar no meu coração. Eu te peço que tu escrevas o meu nome no livro da vida. Me ajuda a andar contigo e aprender de ti. Eu quero nascer de novo. Eu quero me estabelecer em ti e permanecer em ti todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido.